Será que comer carne faz bem ou mal para a saúde? Você já pensou em se tornar vegetariano? Já pensou em diminuir o consumo de carne? Qual é a questão por trás da carne vermelha e outros tipos de carne? Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência pessoal sobre esse tema. Se você quer saber mais sobre esse assunto e muito mais sobre saúde, qualidade de vida e longevidade, já se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, que eu, Dr. Luiz, conto muito com a sua ajuda. Pessoal, quando a gente fala de alimentação, sempre existem temas muito polêmicos. E o tema que eu vou falar um pouco aqui no vídeo hoje é um tema extremamente polêmico. Eu tenho feito já algumas postagens nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e dá muito, sempre dá muita discussão, que é o tema do consumo ou não da carne. Isso é muito polêmico. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro, cada pessoa é livre para decidir o que é melhor para ela, né? E quando a gente vai colocar uma opinião sobre um determinado tema, na nutrologia, na nutrição funcional, existem visões, Existem formas de olhar para aquele tema. Não significa que você é obrigado a seguir isso, não significa que você tem que se tornar vegetariano, nada disso, tá? Então eu quero afirmar, em primeiro lugar, que você tem toda a liberdade de continuar comendo da forma como você achar que é melhor para você. Mas eu vou trazer um pouco dos dados científicos. É claro que do ponto de vista científico, o consumo aumentado de carnes em geral, principalmente a carne vermelha, a cerca de 500 gramas por semana, que grande parte das pessoas comem muito mais que isso, está sim relacionado a várias doenças crônicas, dentre elas o próprio câncer. Se tornou agora muito notável na mídia a questão do câncer de colo retal, o câncer de colo retal. Qual é a dieta mais protetora para que a pessoa não tenha um câncer colo retal, um câncer no intestino? É a dieta vegetariana. É a dieta que é rica em verduras, em legumes, em cereais, tudo integral, tudo mais direto da natureza. Isso já tem vários estudos que mostram isso. E tem uma questão que eu vou comentar aqui que também foi um grande motivador para eu parar de comer carne. Então, se eu for resumir por que eu parei de comer carne, eu vou contar um pouquinho da minha história, Eu comecei a pensar de parar de comer carne quando eu praticava yoga. Comecei a praticar yoga bem jovem, tinha 13 anos, fui praticando, fui gostando, meditação, fui me interiorizando. E esse processo de interiorização também fez uma reflexão aí sobre a alimentação. A gente sabe que dentro do yoga existe sim, dentro da medicina ayurvédica, várias compreensões sobre a carne, e eu tinha interesse de ajustar um pouco minha alimentação nessa época para que eu pudesse entrar mais a fundo na prática do yoga. E aí, nesse momento, lá com meus 17, 18 anos, eu decidi, puxa, eu vou parar de comer carne, eu não quero mais comer carne. Comecei diminuindo a carne vermelha, parei. Eu já não era muito de carne, isso é um detalhe também interessante, que desde a minha infância eu nunca fui de comer muita carne, nunca gostei muito de carne, não era um alimento assim que me desse muito prazer. Aí lá com os 18 anos eu parei de comer carne vermelha, depois deixei a carne branca, carne de ave, e depois pelo final deixei o peixe. E fiquei dos meus 18 até meus 30, 31 anos só comendo livre de carne, totalmente vegetariano. Qual foi o meu viés e o meu erro nessa época? Eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre nutrição. E nessa época, na medida em que eu tinha um aporte de proteína muito menor, pela minha dieta, eu comecei, como muitos vegetarianos fazem errado, comecei a comer muitos laticínios derivados do leite, comecei a comer muitos farináceos, muita farinha, muito trigo, glúten, Eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje sobre o malefício que esses alimentos podem fazer. E isso foi se acumulando a tal ponto que quando eu estava lá na minha residência médica, lá pelos meus 25, 26 anos, eu comecei a ter um quadro de rinite crônico muito grande. E também comecei a ter quadros de broncoespasmo, como se fosse o início de uma asma, que eu nunca tinha tido, e aquilo me assustou. Eu falei, nossa, eu nunca tive, por que eu tô tendo isso? É claro que o ambiente onde eu morava era muito úmido, tinha vários fatores, mas aquilo me chamou a atenção. E aí eu fui numa médica antroposófica nessa época, uma médica homeopata também, e ela me prescreveu os medicamentos e falou, olha, diminua o leite. E eu passei a fazer isso, e comecei a melhorar.
saí completamente da crise, fiquei muito melhor. Aí depois fui estudando dietoterapia, nutrologia e tal, decidi voltar a comer carne por um curto período de vida, né, que foi ali uns 2 anos da minha vida, e depois decidi pelo vegetarianismo. Então, na realidade, estou um bom tempo vegetariano até agora, e eu resumiria essa decisão em 3 grandes pontos. O primeiro ponto é sobre saúde mesmo, né? A dieta mais rica em verduras, legumes, alimentos da terra, sem a carne, sem todo o processo de transformação que hoje a carne tem, industrialização, em que o animal não é criado solto, a maior parte é confinado, pecuária intensiva, o animal come ração que é transgênica, cheia de agrotóxico, o animal ele passa por um processo veterinário de antibiótico, de injeções, de vacina, de um monte de coisa que vai estar acumulado nessa gordura e nessa carne. Ou seja, quando hoje as pessoas comem carne, elas não estão comendo só carne, elas estão comendo toda essa cadeia produtiva que está muito poluída e contaminada, né? Além do que, então tem a decisão da saúde, de como a carne impacta na saúde. A gente sabe que a carne aumenta o risco de várias doenças, atrapalha o intestino, uma série de coisas. Então, o aspecto saúde. Aí existe o aspecto que eu fui refletindo bastante, e isso tem uma relação também com o meu caminho espiritual, né, que é a questão do sofrimento animal. Alguns de vocês sabem, eu sou budista, né? Agora todo mundo vai saber aqui. E dentro do budismo a gente tem a filosofia budista coloca claramente que a gente tem que fazer o máximo de esforço para prejudicar o quanto menos as pessoas e os seres em geral. Então, para mim, quando eu contemplei esse ponto de tentar ser mais compassivo e diminuir o sofrimento ao meu redor, tentar impactar menos, né, no sofrimento dos seres em geral, comer carne já não fazia mais sentido. Então teve uma questão também religiosa, espiritual, em que eu não via mais sentido em comer carne. Por quê? Porque a carne, ela exige, né, que um ser doe a sua vida. E na verdade essa doação dessa vida, existe um processo muito violento, né, por trás disso. Se vocês assistirem os filmes Terráqueos, A Carne é Fraca, vários tem hoje documentários que relatam a violência com os animais, né? O especismo, né, que a gente chama, que é a raça humana se colocar completamente acima e subjugar outra raça, outro ser vivo, né? Então, quando eu comecei a contemplar dentro do contexto budista, não fazia mais sentido eu ter que ficar, para me manter vivo, ter que ficar consumindo a carne de outros seres vivos, né? Então isso também foi um grande pilar para eu sustentar a minha decisão de não comer carne. Essa questão de não impactar no sofrimento dos seres, no sofrimento dos animais. E isso é bem importante hoje. É claro que é quase impossível, eu diria, a gente não provocar algum tipo de sofrimento por qualquer, né? Mesmo o arroz, o feijão que a gente come, a salada, teve animais, teve seres que doaram a sua energia, né? Então não tem como você sair completamente disso, né? Só se vivesse de luz, né? E olha lá ainda, né? Mas de qualquer forma, a gente tenta impactar menos, né? A gente sabe também que existe um outro motivo. Eu falei do motivo saúde, falei do motivo do sofrimento do animal, e vou falar também do motivo ambiental, né? Hoje a gente sabe que a pecuária ela é um principal aspecto para a destruição da camada de ozônio, porque os animais, os ruminantes, no processo de digestão produzem muito gás metano e outros poluentes ambientais, né? Então aquela emissão de gases, de flatulência mesmo desses animais, vai lá para o ozônio e destrói o ozônio. Então existe um impacto na camada de ozônio. A gente sabe que para criar gado muitas vezes se derruba a floresta, se incendeia o solo, destrói aquela região e bota o gado lá em cima. Então o gado pisoteia, é muito pesado, então destrói a arquitetura desse solo, né? A gente sabe que esses animais eles precisam uma quantidade absurda de água e de insumos para produzir 1 quilo de carne. Então às vezes muitos quilos, milhares de quilos de milho, de soja, que poderiam ser direcionados para pessoas com fome, digamos assim, no mundo, não, são dedicadas para esses animais, para criar 1 quilinho de carne, que poucas pessoas vão ter acesso, vão ter dificuldade de ter acesso, porque a carne tende a se tornar muito mais cara
né, a cada tempo que passa, né, porque é muito insumo envolvido. Então, existe um grande impacto ambiental na produção de carne, o desgaste do ambiente, da água, do solo. Também esses animais vão ter dejetos, né, vai ter fezes, urina, isso vai ser drenado para o solo, vai para o lençol freático, isso vai poluir as fontes também de água, vai poluir a terra, né? Então, existe um grande fator ambiental envolvido com a criação, né, da carne, né, a geração de carne para as pessoas. E a gente sabe que, na realidade, a fome poderia ser combatida só direcionando esses cereais que são utilizados para a engorda desses animais. Então, assim, são vários níveis de reflexão, né? A gente sabe que a produção intensiva, né, seja de ave, de peixe, de carne, de boi, né, isso tem muito sofrimento envolvido nesses processos, né. A gente sabe que, por exemplo, as aves precisa cortar o bico para que elas comam, né, aqueles grãos de uma maneira muito mais acelerada, para que elas ganham muito mais peso. Tem que tomar antibiótico bicho, tem que ficar confinado na gaiolinha para não criar músculo, para a musculatura ficar macia. Então, assim, ó, são várias atrocidades que o ser humano vai fazendo e que vai normalizando e banalizando, no meu ponto de vista, é claro. E tudo isso junto faz sustentar a minha decisão de que é melhor não comer carne até esse momento, né? E, claro, eu acho que todo mundo, reafirmando, todos nós temos a liberdade, né, de escolher o que nós queremos consumir, mas eu queria deixar essa provocação. É possível sim ter saúde sem comer carne, né? Você vai ter saúde, só que você precisa fazer uma composição alimentar bem completa para você ter todo o aporte de todos os nutrientes necessários para o seu organismo. E é um mito, completamente mito, pessoal, de que você precisa comer carne para ter músculo, para ter força, tá? Não existe isso, isso é completamente construído, né, por uma indústria que quer faturar em cima das pessoas, tá? Que quer vender essa ideia para as pessoas, tá bom? Então era sobre isso esse vídeo, é um vídeo mais assim pessoal, comentei vários aspectos aqui pessoais. Se você gostou do vídeo, já deu seu like, deixe seu comentário, eu quero ouvir um pouco de vocês, quero interagir com vocês sobre o que vocês pensam sobre esse assunto, muito mais de incriminar quem come carne, muito mais de falar mal de vegetariano, não é sobre isso. Vamos colocar aqui, eu quero saber a opinião de vocês, os comentários sobre essa questão tão polêmica, que é comer ou não comer carne, mas eu particularmente tenho a minha visão e também os estudos mostram que é melhor não comer carne. No meu ponto de vista, ser vegetariano, comer orgânicos, diminuir a ingestão de carne é melhor para a saúde. Até a próxima!